Olá, eu sou a Camila Salgado e hoje eu vou falar sobre a socialização organizacional baseado no capítulo 9 do livro Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Introduzindo um pouco o tema, a globalização da economia, a regressão produtiva e elas têm tornado mais frequente a expatriação de empregados, a necessidade de lidar com a diversidade cultural, os empregos temporários, a redução de níveis hierárquicos, a redefinição dos cargos. E tais circunstâncias por sua vez, multiplica a situação de crise no processo de seleção organizacional. E, nesse sentido, registramos que, na década de 90, tal atenção culminou com a dedicação exclusiva de dois números de periódicos científicos ao assunto. Um do Journal of Selection and Assessment e outro do Journal of Vocational Behavior. Assim, Anderson, no editorial do número primeiro do periódico, identificou a socialização organizacional como um tópico em crescimento de estatura, sofisticação empírica e especialização dos esforços de pesquisa. Agora, trazendo um pouco mais de conceituação, a gente vai trazer duas perspectivas principais. A perspectiva funcionalista, no qual a socialização é um processo de manutenção e reprodução da estrutura social, como um processo de imaginação, mas essa perspectiva já tem caído mais em desuso nos últimos tempos, e a segunda perspectiva, que é a perspectiva da interacionalismo simbólico e construtivismo social, no qual os indivíduos são sujeitos do processo, no qual desenvolve sua própria personalidade e, ao mesmo tempo, apropria-se dos costumes e valores sociais em interação com o contexto histórico, por meio do convívio. Ou seja, a gente, o sujeito não é um produto do meio, e sim fruto da dinâmica em que ele é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Então, tendo com isso em vista, a gente vai ter que a socialização organizacional é o processo pelo qual alguém realiza a transição de ser alguém de fora da organização para ser um membro interno dela. Por que a gente especifica desse jeito? Porque além da socialização organizacional, a gente vai ter também a socialização profissional e a socialização ocupacional. A socialização profissional, ela vai começar na universidade, onde, ou às vezes antes, e ela vai ser onde a pessoa vai aprender sobre a profissão dela. Então, esse, então, esse fenômeno ele vai contar também com a interação da pessoa com a universidade e com a comunidade em volta. Do mesmo modo que a socialização ocupacional vai fazer o mesmo. Elas são mais generalistas porque elas vão se referir à interação do sujeito com várias instituições de naturezas distintas, enquanto a socialização organizacional vai tratar do sujeito com a organização em que ele trabalha. Agora, trazendo um pouco mais da evolução histórica do estudo, os primeiros estudos da década de 60, em que eles objetivavam explicar como as organizações sociais socializam os seus iniciantes, implicando que assumiam predominantemente uma abordagem funcionalista, aquela que eu falei antes, que já não está mais em tanto uso. E no fim da década de 80, diversos pesquisadores argumentaram sobre a necessidade de assumir uma perspectiva interacionista, considerando o papel ativo do sujeito no processo. E aí que a gente passa da visão da segunda perspectiva. Já a partir da década de 90, ocorreu uma explosão de pesquisas que focalizavam os comportamentos proativos do sujeito, facilitando a própria socialização. E agora, falando um pouco mais sobre a socialização, a gente vai adotar 4 enfoques. Existem outras classificações, mas a gente vai tratar principalmente dessas aqui. O das táticas organizacionais, a desenvolvimentista, o de conteúdos, informação e tendências integradoras, e de conteúdo de informação e das tendências integradoras. Então, o que é o foco nas táticas organizacionais? O enfoque ele trata.
Ele é um grupo de estudos que adota como foco de atenção as ações da organização que visam facilitar o processo de socialização dos indivíduos. Nesse enfoque, destaca as contribuições de Van Manen, Shen e Jones. Shen, já em 1968, defendia haver 3 tipos de respostas dos indivíduos às ações organizacionais. São eles: a rebelião, que consiste na rejeição total dos valores e normas da organização; o individualismo criativo, caracterizado pela aceitação dos principais valores e normas, com possibilidade de rejeição dos demais; e o conformismo, baseado na completa aceitação ou sujeição às normas e os valores. E eles também chamaram a atenção para o fato de que os momentos de passagem ou interorganizacional podem ser momentos de crise, no qual os indivíduos vivenciam uma ansiedade situacional, quando é comum um sentimento de solidão e isolamento, e amplia a visibilidade, intensidade e importância do processo de socialização organizacional. Tais momentos não ocorrem em vácuo social, de forma que colegas, supervisores, subordinados, clientes e outros oferecem suporte ao indivíduo, ajudando nesse processo. Então, Van Manen e Shen conceberam as táticas organizacionais como os caminhos no quais as experiências de indivíduos em transição de um papel para o outro são estruturadas na organização. E então, são elas: o coletivo versus individual, que são quantas táticas são aplicadas coletivamente, definindo um leque de experiências conjuntas ou individualmente. A gente também vai ter o formal versus informal, que é a proporção na qual os indivíduos que estão sendo socializados são segregados dos membros regulares da organização, tendo em vista submeter a aplicação da tática. Temos sequencial versus randômica, grau no qual a organização especifica uma sequência, com discretos e identificáveis degraus, dirigida para o objetivo do papel no qual o indivíduo está sendo socializado, ou não. Aí que vem o randômico. Ela pode ser fixa ou variável, que vai ser a medida em que existe um cronograma esperado para a adesão organizacional, à organização e ao conteúdo comunicado no recrutamento para o trabalho. Ela também pode ser serial ou disjuntiva, e vai se referir ao quanto o iniciante deve seguir seus predecessores ou não. Ou então ela pode ser investimento ou desinvestimento, que vai ser a proporção em que o processo de socialização confirma a identidade, a habilidade e aptidões do iniciante, valorizando a qualidade das suas experiências e conhecimentos anteriores. Ou, no caso de desinvestimento, o quanto provoca uma ruptura com a identidade anterior. E, devido à variabilidade das respostas dos indivíduos a essas táticas, Van Manen e Shen elaboraram as seguintes proposições: que, quando você usa táticas navigacionais sequenciais, variáveis, seriais e de investimento, a resposta dos indivíduos vai ser de adesão, ou seja, aceitação dos papéis tradicionais. Já se essas táticas são coletivas, formais, randômicas, fixas e disjuntivas, o indivíduo vai apresentar respostas inovadoras de conteúdo. Já se elas forem individuais, informais, randômicas, de investimentos e disjuntivas, os indivíduos vão tender a apresentar respostas inovadoras de papéis, onde eles vão redefinir conteúdo e missões. Agora, passando para o enfoque desenvolvimentista, a gente vai ter agora a atenção do indivíduo nos aspectos cognitivos. E a gente vai ter que Feldman, em 1976, propôs e testou empiricamente um modelo de socialização organizacional que consiste na identificação de estágios. E ele escreve 3 estágios: a socialização antecipatória, a acomodação e o gerenciamento de papéis. Então, o primeiro estágio, ele vai se referir, então, à aprendizagem que toma lugar no período antecedente ao ingresso do indivíduo daquela organização. Ele destaca, nesse estágio, 2 variáveis no processo: o realismo e a congruência.
O realismo consiste no grau pelo qual o recruta tem uma noção acurada do que se vive realmente na organização, e a congruência refere-se ao grau de compatibilidade dos recursos e demandas da organização em comparação com as necessidades e habilidades do recruta. Já o segundo estágio vai se caracterizar pela procura do indivíduo em descobrir o que a firma é realmente e em transformar-se em membro dela. Destaca 4 variáveis processuais: a iniciação à tarefa, a iniciação ao grupo, a definição de papéis e a congruência de avaliações. Define o processo de iniciação à tarefa pelo grau em que o recruta se sente competente e aceita o padrão de trabalho. A iniciação ao grupo é o grau pelo qual o recruta se sente aceito e com a confiança dos companheiros de trabalho. A definição de papéis refere-se ao nível de concordância implícita ou explícita dos grupos de trabalho e que articulam a designação de tarefas do recruta. As prioridades e a maneira como o recruta deve se dirigir seu tempo entre as tarefas. A congruência das avaliações refere-se ao grau de aproximação entre sua autoavaliação e a realizada por seus superiores. Já o terceiro estágio tem como demandas processuais a resolução dos conflitos entre a vida do trabalho e a vida doméstica e entre os grupos de trabalho. Tem como variáveis critérios, ou seja, resultados esperados, satisfação geral, a percepção de muita influência entre o indivíduo e a organização, o sentimento de motivação para a tarefa e o nível de envolvimento com o emprego. Observamos que o próprio Feldman, em outro artigo, em 1980, ele vai migrar do seu enfoque desenvolvimentista e descreve a socialização organizacional conforme 4 processos distintos. O desenvolvimento de habilidade de trabalho, a aquisição de papéis comportamentais adequados, o ajustamento ao grupo de trabalho e suas normas, e a aprendizagem dos valores organizacionais. À medida que discorre sobre cada um desses processos, associa tanto variáveis cognitivas do indivíduo, como a ação organizacional. Mudei de página até perdi. Assim, ao discorrer sobre o primeiro, ele aponta a conjugação das habilidades prévias do iniciante como treinamento oferecido pela organização. E isso vai afetar o sucesso em apresentar e desenvolver as habilidades necessárias. Já quando a gente vê um enfoque nas informações, nos conteúdos, a gente vai ter o processo cognitivo e a busca de informações como foco. E foi esse enfoque que fortaleceu a consideração pela proatividade dos empregados na sua própria socialização. Esses estudos têm a influência da teoria da redução da incerteza, da cognição social e do construtivismo de sentido de cognições. Sobre a busca de informações, um estudo seminal de Ostroff e Kowalski, em 1992, pontua que 4 domínios de conteúdo abrangem os principais aspectos do processo de socialização. São eles: tarefas do emprego, papéis de trabalho, processo de grupo e atributos organizacionais. Já a teoria, como eu falei antes, teoria da redução da incerteza, ela pressupõe que os indivíduos interessados em se integrar à organização na qual trabalham buscam ativamente informações porque necessitam reduzir as incertezas vivenciadas, sobretudo no momento de crise. Como eu falei antes, momentos de transição, de socialização, são momentos bem críticos. Então, nas pesquisas de Ostroff e Kowalski, eles vão desenvolver uma pesquisa longitudinal e nessa pesquisa eles vão encontrar os seguintes resultados. Iniciantes confiam primariamente na observação dos outros, seguido pelos supervisores e companheiros para adquirir informação. O foco da aquisição de informações é, em primeiro lugar, na tarefa e nos aspectos relacionados aos papéis sociais em que estão desempenhando. Novos membros acreditam que, inicialmente, conhecer mais sobre seu grupo de trabalho, mas com o tempo acrescem conhecimento sobre tarefas e papéis. A observação e experimentação são fontes mais úteis para obter conhecimento. Supervisores, como fonte de formação e obtenção
do conhecimento sobre as tarefas e os domínios de papéis são mais importantes para consequências positivas de socialização e a aquisição de mais informações supervisores ou de mais conhecimento de tarefa é relacionada a mudanças positivas na consequência de socialização, advinda com o tempo. Os autores tomam o primeiro ano de trabalho como um período crítico. Também dentro do mesmo enfoque, Shaw, Watts e Gardner, em 1992, concluíram após estudos que a tutorização formal apresentou melhores resultados que nenhuma tutorização. Porém, levar a cabo uma tutorização formal é ainda melhor do que formalizar. O que isso quer dizer? Depois dos estudos com diferentes empresas, eles perceberam em quais tipos de tutorização os novatos estavam melhor. E eles perceberam que na tutorização formal, os novatos se mostravam mais proativos do que na tutorização formal. Mas, da mesma forma, é importante que exista algum tipo de tutorização do que nenhuma, se uma tutorização formal não for possível. Agora, eu falei proatividade. E o que são essas táticas proativas? A gente vai ter diversas táticas proativas que o sujeito vai usar para se adequar para se enturmar melhor no seu trabalho. Então, a gente vai ter a busca de informação e feedback, que exige habilidade de aquisição de informação do sujeito e pode ser classificada em busca de feedback, busca de informação técnica, busca de supervisão, busca de informações de colegas e supervisores. E qual é o objetivo? Controlar o meio e a atividade, obter clareza do papel social demandado pelo cargo ocupado, obter a integração social no grupo de trabalho, alcançar a satisfação do emprego, melhorar o desempenho, reduzir a probabilidade de deixar a organização e reduzir o estresse. Outra é a construção de relacionamentos, e que é um esforço deliberado do iniciante para estabelecer relações e vínculos com companheiros e supervisores. E qual é o objetivo dela? Obter apoio, redução de estresse, instruções sobre desenvolvimento de habilidades e de papéis sociais. A tutorização formal, olha ela aí. A tutorização não estabelecida pela instituição, mas buscada pelo iniciante, que é sobre obter apoio, domínio de tarefas e crescimento na carreira. A negociação de mudanças no posto de serviço, tentativa de mudar seus próprios deveres e ou maneiras de execução de tarefas, de atividades. E o objetivo é adequar as possibilidades de ajustamento, satisfação e comprometimento. Introdução positiva, forma de autorregenerativa de autorregenciamento de cognitivo ou de autorregulação positiva, e com o objetivo de manter a autoconfiança e a autoeficácia. Envolvimento em atividades associadas, que vai ser sobre o desenvolvimento de atividades associadas ou demandadas do seu cargo, mas que tem caráter extraordinário, como eventos sociais, convite para seminários. E ela tem o objetivo de promover o desempenho, a aceitação pelos pares, o comprometimento e a redução da ambiguidade do papel social atribuído ao cargo. A gente também vai ter o autogerenciamento, que é estabelecer por si mesmo objetivos, prazos, auto-reforçamento e auto-observação, com o objetivo de reduzir a ansiedade e o estresse nos primeiros meses de ingresso em uma organização e melhorar o desempenho 6 meses mais tarde e obter mais satisfação no trabalho. A gente também vai ter a modelação, observação, que vai ser a observação dos outros, que representam modelos apropriados, com o objetivo de acelerar a aprendizagem e crescer o desempenho. Também vamos ter o desenvolvimento da carreira, que é a estratégia de desenvolvimento de carreira por meio de seu planejamento, aconselhamento especializado e a comunicação de objetivos e aspirações, com o objetivo de obter apoio dos colegas e supervisores, inovar no conteúdo de trabalho e valorizar essa natureza. Agora, passando para o último enfoque, as ciências integradoras. Nesse último, a gente vai ter que os enfoques tratados anteriormente não são excludentes. Na verdade, as ações das organizações não eliminam a proatividade dos indivíduos e vice-versa. E a gente os estudos realizados nessa área, eles vão desenvolver modelos explorando relações entre variáveis individuais
psicológicas, e do contexto organizacional, sociais. Quando nos referimos a variáveis individuais e contextuais, fazemos a distinção por uma questão didática, pois o que é individual por um ângulo de visão, por outro é contextual. E vice-versa. Para compreender isso, lembramos que os comportamentos nas organizações têm que ser individuais e coletivos ao mesmo tempo. Pois, como já assinalou Peiró, em 1996, cada ato vivido representa um lado da organização, e vice-versa. E quais são as variáveis no processo de socialização, de acordo com esse enfoque? Nesse processo a gente vai ter dois tipos de variáveis. As variáveis antecipatórias, que elas vão ser anteriores à entrada do membro na organização, por exemplo, fazer um concurso. E as variáveis posteriores à admissão, que elas vão subdividir em 3 grupos. Ações organizacionais, que se apresentam nas formas adotadas de táticas de socialização, características do posto de trabalho, abrangendo clareza, descrição, novidades, conflitos e atribuições previstas, aspectos culturais, que dizem respeito às referências culturais dos indivíduos e ao suporte social disponível. Sobre as variáveis posteriores de admissão, ainda acrescentaram que as táticas organizacionais, em conjunto com as variáveis do posto de trabalho e culturais, definem o modo e o grau de ajustamento possível em uma determinada organização. E em relação e tendo em vista isso, a gente vai ter uma pesquisa realizada por Griffin, Colella e Gorapaju, em 2000, no qual eles vão apresentar 3 proposições em relação às táticas nacionais referente ao contexto. São elas: proposição 1A. Quando o contexto da socialização organizacional é mais institucionalizado, quando a gente tem táticas coletivas e formais, os iniciantes têm menor probabilidade de apresentar comportamentos proativos, de busca de informação por meio de colegas supervisores, tutorização formal e negociação de mudanças no posto de serviço e envolvimento de atividades associadas. Proposição 1B. Todas as táticas proativas dos iniciantes devem ser mais fortemente relacionadas aos resultados da socialização quando o contexto das táticas organizacionais for mais individualizado, em oposição ao institucionalizado que a gente acabou de ver na proposição 1A. Na proposição 1C, quando um contexto da socialização organizacional é institucionalizado, táticas coletivas e formais, as táticas de socialização proativas de negociação de mudanças no posto de trabalho e observação e modulação são menos incentivadas. Ele também vai ter além disso, os mesmos autores eles vão apresentar mais 2 proposições em relação aos conteúdos e táticas organizacionais. São elas: proposição 2A, quando o conteúdo de socialização organizacional é institucionalizado, ou seja, táticas sequenciais e fixas, ele diminui a probabilidade de os iniciantes se engajarem em táticas proativas de busca de feedback, busca de informação com colegas e supervisores e negociação de mudanças no posto de trabalho. E a proposição 2B, a construção de um relacionamento de tutorização informal de envolvimento em atividades de tarefas deve ser mais fortemente positivamente relacionada a resultados de socialização, quando o conteúdo das táticas de organização for mais individualizado, em oposição ao institucionalizado. E, por fim, os mesmos autores apresentaram mais 2 proposições em relação aos aspectos sociais das táticas organizacionais. São elas: a proposição 3A, quando os aspectos sociais das táticas organizacionais são institucionalizados, ou seja, as táticas seriais de investimento, é menos provável que os iniciantes construam relações de organização informal. Já quando os aspectos de investimento, quando os aspectos sociais das táticas organizacionais são individualizados, ou seja, de incentivos e de investimento, é menos provável que os iniciantes se engajem nas seguintes táticas proativas: busca de feedback, busca de informação de colegas, supervisores, construção de relação com os colegas e supervisão
e supervisores e modelo de observação. Já na proposição 3b, a busca de informações de colegas supervisores, constituindo tutorização informal e tutorização positiva, deve ser mais forte e positivamente relacionada aos resultados de socialização, quando os aspectos sociais interpessoais das táticas organizacionais forem individualizados. Ou seja, observação e moderação deve ser mais forte e positivamente relacionada aos resultados da socialização quando os aspectos sociais interpessoais das táticas forem sinalizados. Essas proposições significam que, se uma organização estiver interessada em fortalecer os pequenos grupos e o aprendizado com os colegas superiores imediatos, as táticas em seus aspectos sociais devem ser menos institucionalizadas. E, por fim, aqui a gente vai apresentar o modelo de processo multinível da socialização organizacional por Sachs e Ashford. E nele a gente vai ter não só algumas destaques, a gente vai ver alguns dos fatores que os outros atores já falaram antes, mas dessa vez como eles se relacionam entre si de uma maneira mais integrada. Como você pode ver, eles não seguem uma linha reta e eles não têm uma sequência fixa de tempo. Eles podem e vão ocorrer simultaneamente. E tudo isso vai gerar os resultados aqui nessa parte 2, tanto imediato quanto de longo prazo. Sendo que essa parte dos resultados de longo prazo, eles resgatam um pouco a ideia da tauromina, que eu falei antes, do processo de socialização não terminar no processo de novato, mas sim continuar durante toda a vida na empresa. E voltando agora à tauromina, ela vai apresentar mais uma proposta, que vão ser os domínios de socialização organizacional, no qual eles vão ser um processo que vai apresentar simultaneamente aspectos de conteúdo e de processos. Ou seja, eles são categorias amplas que agrupam vários conteúdos e processos tratados pelas pesquisas anteriores. E, de novo, a gente traz o foco dela no caráter contínuo e processual dessa socialização. E aí vai começar com treinamento, que é o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao emprego, passando para a compreensão, na extensão na qual o empregado compreende e pode aplicar conhecimentos no seu emprego, passando para suporte de colegas, onde ele vai receber sustentação, apoio emocional, moral, instrumental, provido pelos demais, sem compensação econômica, e treinamento de novo. A extensão na qual os empregados antecipam, eles projetam o crescimento das suas carreiras naquela organização. Por fim, a gente vai ter Então, a gente vai chegar a essa conclusão que, na década de 2001, 2010, até quando o livro foi escrito, as abordagens integradoras persistiram no sentido de serem mais influentes e orientarem os pesquisadores. Então, ela vai destacar alguns antecedentes do comportamento proativo dos sujeitos socializantes, que seguem sendo focalizados. Baseado nessas pesquisas, os pesquisadores elucidaram que, aqui fazendo uma síntese geral, quanto mais se percebe que o ambiente de trabalho favorece a consecução dos próprios objetivos no trabalho, mais bem-sucedido tem que ser o processo de socialização, mais provável a identificação com os processos organizacionais, bem como mais elevado tendem a ser os resultados efetivos do processo de socialização. 2. Apoio dos colegas superiores e experiências acima das expectativas são preditores do comportamento proativo, caracterizado por uso da estratégia de desenvolvimento da carreira. 3. Integração estrutural, sistema experiencial e cultural organizacional, bem como o processo de identificação e percepção de competência,
estão relacionados ao comportamento de busca de autorização formal. 4. Os indivíduos que atribuem maior centralidade ao trabalho e que apresentam mais tolerância à ambiguidade, além de mais habilidades cognitivas, tendem a apresentar mais comportamentos ativos de busca de informação. 5. Curiosidade específica prediz comportamento de busca de informação, e curiosidade geral promove estruturação positiva. 6. A aplicação de táticas nacionais de desinvestimento prediz conflito ético e desestimula o planejamento e desenvolvimento de carreira. Isso já era meio que previsto, né? 7. A percepção de diferentes faixas etárias incrementa a probabilidade de comportamentos proativos. 8. A proatividade precisa ser cultivada desde o ensino médio. Interessante essa. 9. Comportamentos proativos são menos prováveis de ocorrer quando os iniciantes atuam sob uma visão tradicionalista no contexto da cultura chinesa. 10. Comportamentos proativos decrescem de frequência e proporção inversa ao tempo de trabalho. Além disso, a gente vai ter algumas frases que eu mais destacadas. A gente vai ter mais alguns achados mais destacados de determinados autores, como Michel, que em 2011 encontrou que o processo de socialização é apenas parcialmente eficaz e que o amadurecimento do trabalhador o ensina a transcender a cultura organizacional e a manter seus espaços de criatividade, autonomia e criatividade. Dunford e colaboradores encontraram que, em 2011, que o trabalhador é mais vulnerável a levar os sintomas da síndrome de burnout nos períodos críticos de processo de socialização organizacional, que são esses períodos de transição que a gente falou antes. E agora, como isso aplica a gente? No Brasil, já há pesquisas preocupadas em gerar instrumentos de mensuração que possam ser utilizados pelos profissionais que atuam com gestão de pessoas para avaliar o quanto o coletivo de empregados se percebe socializado na organização em que trabalha. E, por fim, não podemos deixar de assinalar que, em um período de aquecimento de economia e, ao mesmo tempo, de aumento das exigências de qualidade e competitividade, como nos últimos anos, no nosso país, a necessidade de combater o turnover e de atrair pessoal qualificado passou a ser problema no cotidiano nas organizações do Brasil. E muito obrigada por assistirem, pela atenção, e não esqueçam de preencher o formulário no final.